Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Logística Fora da Caixa. Com muito prazer que hoje a gente vai receber mais uma mulher aqui no nosso programa, né? Temos conquistado alguns aceites nos nossos convites e logo a mulherada vai se tornar mais do que 50% aí do nosso conteúdo, se Deus quiser. Tailã, mais uma vez aí, né? Encarando aí hoje gravação aqui quase 9 horas, uma quinta-feira São Paulo. Mais ou menos fria, né? Fala aquilo que você não tem costume de falar aí. E aí, Helder, tudo bem? Hoje estamos recebendo aí mais uma convidada, né? Como você disse, uma mulher. É bacana receber mulher porque deixa mais florido o nosso podcast, né? Muito masculino. Vamos trazer umas meninas aí para nos ensinar. A gente tem a Dirce e a Zoraide. Nossos apoiadores e apoiadoras aí. Mas é importante a presença feminina também para trazer a experiência e contar um pouco de história, né? Que o objetivo do canal é as histórias. Mas antes, né, deixar o recado para os nossos ouvintes aí que nos acompanham nas redes sociais, nas entrevistas, estão nos prestigiando com a sua audiência. É importante também deixar um comentário, deixar o seu like, né? Hoje nós estamos nas redes sociais aí principais. Toda quarta, 18 horas, é publicada uma grande conversa com grandes aprendizados, grandes histórias. E hoje, novamente aqui, recebendo mais uma convidada, ela que foi convidada pelo Helder, né? Eu particularmente não conhecia. Algumas histórias aqui no Entrelinhas, aqui nos bastidores, já foi bacana ver e pude ter a certeza que vai ser um bate-papo enriquecedor. Então mostra aí para nós. Apresenta com segurança. Exatamente. Apresenta a nossa convidada aí. Bate-papo seguro. É isso aí. A nossa convidada de hoje é a Paloma Correia, coordenadora de HSE na Mondelez Internacional. Paloma, conheço ela desde 2021, se eu não me engano, né? Lá do Mercado Livre. Pegava muito no meu pé, mas eu não guardei sentimentos. Mas a gente teve muita conquista junto também. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. Espero que a gente possa bater um bom papo aqui e lembrar algumas histórias aí bacanas. Com certeza, estou muito feliz de participar do podcast. Obrigada pelo convite. Você não me conhecia, mas agora você vai ouvir falar muito do meu nome. E a gente veio aqui para compartilhar um pouco da nossa história, ajudar outras pessoas, né, com base na nossa história e entender que é possível chegar a cargos de liderança, a parte feminina dentro da logística e falar um pouquinho sobre a área de HSE, saúde, segurança e meio ambiente em inglês, para quem não sabe. Exatamente. Eu ia perguntar, esclarece um pouquinho sobre a sigla da função e da área, porque vai mudando com o tempo, né? Sim. As pessoas não têm muito entendimento. Nós temos várias siglas, né, para identificar a nossa tribo de HSE, né? Nós temos Saúde, Segurança e Meio Ambiente, que é SSMA, tem HSE, EHS, XI, e tudo isso quer dizer a mesma coisa, né? São variações de saúde, segurança e meio ambiente, que é o setor que cuida da saúde do colaborador durante sua jornada de trabalho e enche um pouquinho do saco das pessoas também. Mas vamos fazer umas perguntas, né, no meio da conversa. E tem um raiz que é o técnico de segurança. Tem o técnico de segurança que faz parte dessa equipe. Exatamente. Não, mas show de bola. Assim, o objetivo aí do canal é, de fato, levar as histórias, as experiências para que em algum momento sirva de inspiração para alguém que a gente fala, né? Isso vai ecoar pela eternidade da internet. Os meus filhos vão saber dessa história, Exatamente. né? E a gente entende, e principalmente pelos feedbacks que a gente recebe, né? Que muitas das vezes algo que você fala chega ao ouvido de uma pessoa e aquilo pode ser algo que ela está vivendo, uma dúvida que ela tem e busca. A gente tem casos ali que a pessoa conta uma história, daí alguém que assistiu, me passa o contato, eu preciso ter essa pessoa na minha empresa, e isso é muito legal, né? Mas para a gente começar, a gente sempre precisa saber, né? Quem é a Paloma Correia?
Boa. A Paloma Correia, ela é filha do Rony e da Cláudia, é tia da Sofia e da Luara, irmã mais velha do Juninho. Tem bastante garra, né, e determinação para alcançar os seus objetivos. Iniciou sua trajetória profissional dentro da parte de turismo, muito atípico, né? Eu tinha ali o sonho de trabalhar viajando, e aí quando eu me formei, descobri que não era isso no técnico de turismo, ainda no ensino médio. E aí, quando eu me formei, minha mãe queria que eu fosse dentista, o sonho da minha mãe, e pro desespero dela eu não quis seguir a carreira, e aí estudei gestão ambiental primeiro, engenharia ambiental, engenharia de segurança do trabalho posterior, e atualmente estou me aventurando aí no mundo de ESG, conhecendo um pouquinho mais sobre a parte social, governança e meio ambiente, para que a gente tracione esses temas dentro das companhias que a gente passa e possa suportar também as demais companhias e impactar o planeta de uma maneira positiva. Legal. E tu é daqui de São Paulo mesmo? Natural de São Paulo? Eu sou natural de São Paulo, paulistana da Gema. Você é mineiro e um gaúcho aqui. Mas é uma história. É bom. Paloma, mas, né, começando lá do começo, como que surgiu sua trajetória, como que tu chegou até aqui hoje como uma coordenadora, né? Eu brinco que a área de segurança do trabalho foi ela que me escolheu, não fui eu que escolhi ela. Eu comecei na área, quando eu me formei na parte ambiental, eu não pretendi, nem gostava da área de segurança do trabalho. Todos os meus colegas de faculdade estudavam na área de segurança do trabalho. E eu falava assim, gente, vocês são malucos, norma, legislação, coisa chata, não eu quero isso para mim. E fui trabalhar com uma empresa que fazia dimensionamento de estação de tratamento de água, captação, reuso. E essa empresa, ela era uma empresa pequena, que era comandada por um russo e tinha uma parte financeira colombiana e um operador que era brasileiro. Eu não falava nem inglês nem espanhol e estava ali no meio dessa mistura. Isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, ficava na Armênia essa empresa. Que ano era isso? 2016, eu acho. 16. Algo ali próximo. Foi logo que eu me formei. Então, eu fui trabalhar e aprender com essas pessoas a fazer dimensionamento de estação de tratamento de água e tal. E quando a gente ia prestar algum serviço dentro de algum cliente, esse cliente pedia aquele monte de documento que eu não fazia ideia daquela sopa de letrinha do que era. Ah, preciso de um PPRA, preciso de um PCMSO, preciso de uma ficha de EPI, ordem de serviço. Eu falava, misericórdia, o que esse cara tá querendo? Eu não faço a menor ideia nem de para quem pedir. E aí eu fui começar, como curiosa que sou, fui começar a estudar e descobri o que era. E eu falei, quer saber? Eu vou estudar segurança do trabalho. E aí eu fui fazer a pós em engenharia de segurança do trabalho. E hoje, ironicamente, eu falo que não sei fazer outra coisa, que eu amo o que eu faço e eu sou o que eu trabalho. Faço com muito amor. E posterior a isso, eu saí dessa empresa, terminei essa pós em engenharia de segurança do trabalho e consegui um trabalho numa consultoria de saúde, segurança e meio ambiente. Então, eu fui prestar consultoria para diversas multinacionais sem fazer ideia do que eu estava falando. E aí eu brinco que quando a gente trabalha com consultoria, a gente vende o serviço primeiro, depois aprende como que faz, muitas das vezes. Capaz, não fale isso. Mas e ali eu me dediquei muito, então eu estudava muito. Eu lembro de algumas passagens que festas de amigos na praia, todo mundo pedalando, curtindo, bebendo, e eu trancada dentro do quarto com um livro desse calhamaço, estudando, porque no dia seguinte eu ia dar um treinamento de um tema que eu não fazia a menor ideia de como que era. Então eu me dediquei muito para conseguir passar dessa etapa. Resolvi sair dessa consultoria e partir para a área de construção civil. E a área de construção civil foi uma grande escola, mas foi uma breve escola para mim. Eu aprendi ali a lidar com pessoas de diversos níveis hierárquicos. É mais agressivo. Sim. E você tem que aprender a ter uma linguagem que se aproxime do operador, né, das pessoas que estão trabalhando ali no chão da obra, e que você consiga conquistar. A segurança do trabalho na obra é desafiador. Acho que é mais difícil de ser cumprido.
Sim. E aí, saindo dessa empresa, na verdade, quando eu estava trabalhando lá, eu recebi uma proposta para trabalhar no Mercado Livre. E quando eu recebi essa proposta, era para trabalhar 4 horas, era para ser engenheira de segurança do trabalho somente dos escritórios administrativos, para trabalhar 4 horas por dia. Eu sentei com o dono da construtora e falei assim: olha, vem cá, eu vou trabalhar 4 horas lá na parte da manhã e vou virar o Julius. Na parte da tarde até a noite é aqui que eu preciso complementar a renda, não dá para abrir mão de tudo. Mas meu sonho sempre foi trabalhar numa multinacional. Então eu precisava ir para o Mercado Livre. Ele não tinha muita opção, era isso ou era isso, porque ele não conhecia ninguém da área, ele acabou aceitando a minha proposta. Sim. E a obra realmente acontecia, como a gente fazia obras mais de reformas de salas comerciais, então ficava mais fácil, porque acontecia mais do período da tarde para a noite, por conta da parte operacional, prédios administrativos e tudo mais, tem todas aquelas regras nesses prédios. E aí ele aceitou e foi ótimo isso. Durante muito tempo levei o Mercado Livre cuidando dos escritórios administrativos e cuidando dessas obras da tarde e à noite, igual o Julius, em 2 empregos. E aí chegou um momento que o Mercado Livre começou a expandir o seu negócio para a parte logística. E me falou: Paloma, olha, vou precisar que você aumente sua carga horária para 8 horas. Fizemos uma negociação. E eu saí aí, deixei a construtora e segui para o Mercado Livre, cuidando da parte operacional de logística. E aí foi meu primeiro contato com a logística. Conhecia? Não conhecia, mas já conhecia da consultoria, que a gente não sabe, mas a gente vende e aprende a fazer. Então, eu utilizei desse conhecimento para isso. Eu estou assinando o contrato. Exatamente. Mas aí eu tive um grande benefício, né, na minha jornada, que eu tinha os operadores logísticos. Então, eu tinha que gerenciar a equipe de operadores logísticos que, melhor do que ninguém, dominavam do negócio e sabiam fazer. Eu, de uma maneira muito inteligente, ao invés de eu impor como cliente o que eu queria, eu sentava com os operadores para aprender junto com eles, definir quais eram os processos, os procedimentos, e aí eu padronizava o meu padrão de acordo com o que eu já tinha definido com eles, de uma maneira mais tranquila de avançar. Então foi ali que o bichinho da logística me picou e depois disso nunca mais saí. E aí eu vou abrir, acho que é importante as pessoas saberem, eu fui mandada embora do Mercado Livre. Capaz. Era a empresa que... Nossa, temos algo em comum. Era uma empresa que eu amava, eu ainda amo, né? Acho que é difícil eu falo que tem o amor para sua vida e o amor da sua vida. O Mercado Livre foi o amor para a minha vida, mas não é da minha vida. Então, eu amava o Mercado Livre, eu dava meu sangue, eu trabalhava quantas horas fossem necessárias para fazer a operação acontecer, para implementar a cultura de segurança. Só que eu tinha um único diferencial. Eu olhava Brasil e América Latina, porque ainda não tinha equipe no começo, quando eu comecei. Então, sim, foi bem desafiador. Eu não falava espanhol, tive que aprender a falar espanhol lá. Depois, quando começou a estruturar as equipes, começou vindo da Argentina, depois México, Chile, e por último começou a estruturar a equipe aqui no Brasil. Então, durante um bom tempo, eu tinha que lidar com essas pessoas que eram meus pares, com o meu líder, que era argentino, e eu não sabia falar espanhol, então eu tive que aprender, me dediquei, aprendi em 3 meses, com muita dedicação. Então, é possível para quem realmente tem interesse em aprender uma outra língua, você ouvindo podcasts, músicas, fazendo aula todos os dias com um professor particular e deixando muito claro qual é o seu foco, o seu objetivo, que não é aprender a falar bom dia, boa tarde, boa noite, pedir um copo, é tema corporativo, puro e seco. Você consegue. Então, eu aprendi a falar o espanhol e dali começou a estruturar a equipe no Brasil e aí a gente começou a implementar com maior agressividade as demandas de segurança. Não me olha com essa cara que é agressividade no bom sentido. Não era agressiva com você. Não era. Foi uma pessoa, gente. Eu gostei da Vanessa na época, me ajudaram muito. Sim. Então, ali a gente começou e foi onde eu aprendi. Sou muito grata. Eu lembro que no dia que eu fui mandada embora, eu trabalhei até as 11 horas da manhã. Eu não fazia a menor ideia que eu ia ser. Até as 9h25. Da manhã? Até as 9h25 da manhã. Eu trabalhei até as 11. Eu tinha uma agenda de reuniões naquele dia. Eu gerenciava um projeto de grande escala dentro do Mercado Livre.
E eu fui pega totalmente de surpresas, né? Por que que eu te falo de surpresa? Porque eu não tive feedbacks claros sobre a minha performance. E aí isso eu levo como gestora para mim. Eu sou muito clara com a minha equipe quando é um feedback e Sim. o tempo todo eu te pergunto: tá claro para você que isso não tá legal? Tá claro o que você precisa fazer para melhorar? Porque eu não tive isso e hoje eu aprendi. Foi uma lição aprendida do que a gente teve, que não foi legal, que Sim, deixou uma cicatriz e que eu não quero que o outro passe. Então as pessoas ela têm hoje um perfeito. feedback claro do que como está a sua performance. Eu vinha de avaliações positivas, tanto de performance as anuais e semestrais, quanto feedbacks positivos das áreas clientes, de diversos outros clientes, e do nada, para mim, apareceu essa demissão. E quando eu falo do nada, não é bem do nada, porque a gente percebe que a gente vai ser mandado embora. A gente começa a olhar os movimentos corporativos, né, os movimentos operacionais, e você já vai começando a sentir que você vai ser desligado, só que você fica ainda com aquela dúvida: será? Não é possível, eu dou sangue por isso daqui. Eu vou ser mandada embora? Então, ali eu sabia que eu ia ser mandada embora, eu imaginava, mas eu não tinha clareza disso. Sim, No dia que eu fui ser mandada embora, eu achei que eu me transferi para a área operacional. Eu não achei que eu ia ser mandada embora. E quando a minha líder começou a me passar que ia ser desligada, ela me deu um feedback que é aquele clichêzão, né? Estamos passando por uma estruturação na área e você vai ser desligada e tudo mais. Para mim, naquele momento, assim, eu fiquei estática e eu fui digerindo. E aí só começou a cair a minha ficha do desligamento, ela foi me explicando todo o procedimento de desligamento e só começou a cair minha ficha quando eu comecei a assinar os papéis. Aí ali eu desmoronei. Porque eu tinha realmente abdicado de momentos com a minha família importantes, de relacionamentos que para mim naquele momento era importante. Hoje, graças a Deus, eu me livrei, foram boas escolhas. Obrigada, Mercado Livre. Mas naqueles momentos eram importantes para mim e o meu foco 100% era na minha carreira. Assim, as pessoas, eu cheguei a ouvir assim: você é um trator, você foca tanto na sua carreira que você vai acabar ficando sozinha. E realmente aconteceu, porque quando eu fui desligada, primeiro num lugar, quando eu estava assinando aqueles papéis, eu comecei a chorar e ao mesmo tempo que eu estava assinando, diferente das outras pessoas que ficam revoltadas, eu fiquei com gratidão. E a única coisa que eu consegui falar foi agradecer pela oportunidade que a empresa tinha me dado, tudo que eu tinha evoluído naquele momento. E saí dali, peguei meu carro e sabe lá Deus como eu dirigi na Marginal, num horário de pico, né? Meio-dia, tem bastante caminhão, bastante veículos, é um horário de bastante movimento. E cheguei na minha casa, assim, me desmoronei. E a partir dali eu comecei a viver uma outra etapa. Uma etapa de uma depressão profunda. Eu fiquei 4 meses em depressão, assim, não conseguia sair, não conseguia tomar banho, não queria falar com as pessoas, não queria atender o telefone. Eu achava que eu assistindo só televisão, e aí foquei na Netflix, né? Já tinha maratonado todas as séries que você imaginar ali daquele momento. E ao mesmo tempo que eu estava ali olhando, nada estava entrando na minha cabeça. É como se eu estivesse num estado vegetativo, mas vivendo. E é um momento de luto, né? Você vive um verdadeiro luto. É como se algo que fosse muito importante para você fosse te tirado de uma forma abrupta. Assim como acontece com um parente nosso, e é muito difícil falar isso, fazer essa associação, mas foi o que eu senti. Foi um luto. Foi muito difícil superar e entender que eu precisava sair daquele lugar. Eu morava sozinha, então por isso que eu falei, realmente eu fiquei sozinha, eu não queria atender meus pais, eu não queria ver minhas sobrinhas, que são a razão da minha vida, não tenho filhos, mas é só tia rica, né? Então eu cuido das minhas sobrinhas com o maior carinho do mundo, e eu não queria nada, parecia que aquilo me definia, um desligamento e que eu nunca mais ia conseguir nenhum emprego e que minha vida nunca mais ia andar para frente. E aí foi um momento que virou uma chave e eu falei assim, bom, preciso sair daqui, cara, não dá mais. Emagreci horrores naquele período, não queria comer, enfim, resolvi que eu ia sair. E aí como que eu resolvi que eu queria sair? Eu falei assim, bom, agora eu preciso começar a procurar emprego, seguro-desemprego tá acabando e as contas estão chegando, não nasci rica, né, nasci guerreira, não nasci herdeira, então eu vou ter que ir para cima.
e fui trabalhar. Na verdade, fui trabalhar para trabalhar. E quando eu falo isso é engraçado, porque eu estipulei, aí a disciplina me trouxe até onde eu estou hoje. Eu estipulei um horário do meu dia para procurar emprego. Então, eu ficava a parte da manhã, das 8 da manhã, e era pontualmente todos os dias. Eu acordava, tomava café, tomava banho, sentava na minha mesa da sala e abria meu computador para mandar currículo, para me cadastrar em sites de vaga e para assistir vídeos de como melhorar o meu currículo e o meu LinkedIn para procurar essas vagas de emprego. Legal. Então, foi assim, um período que foi bem difícil. Eu fiz diversos processos seletivos. E aí, quando eu cheguei no final de que foi o da Renner, que foi a empresa que eu trabalhei logo em seguida, também centro de distribuição, também foco logística, eu tinha sido aprovada numa outra empresa que, quando eu estava no Mercado Livre, tinha me feito uma proposta. Eu, despretensiosa, participei do processo seletivo deles e a vaga congelou. E quando eu fui aprovada na Renner, eles me ligaram: olha, a gente está descongelando a vaga. Eu falei assim: olha, acabei de receber uma oferta, tô com a oferta na mão, não dá. Eles: não, a gente vai fazer de tudo, que não sei o quê, porque a vaga tinha congelado, mas já era você. E me fizeram realmente a oferta. Era muito boa a oferta, mas eu queria plano de carreira naquele momento e não dinheiro no bolso. Acho que eu tava e ainda estou, né? Estou num momento que eu sou solteira, não tenho filhos, então eu posso optar em não ter salários agressivos para que eu possa consolidar minha carreira, para que lá na frente eu tenha o salário que eu almejo. Uma construção, né? Exato. Tem que ser uma construção sólida, né? Olha o bichinho aí, ele sempre aparece. Eu acho que ele mora aqui. Segundo o Helder, é o mesmo que estava na outra sala, nos seguindo há 6 meses atrás, mas tudo bem. Esse deve ser o... Eu acho que a Dirce guarda num potinho ele. Ô, dona Dirce, passa, por favor, Pede pra Zoraide passar um pano aqui. Vamos lá. Mas vamos lá, Paloma. Continue. Tá legal ouvir aí. Depois eu vou dar o meu feedback sobre pra não te deixar de terapia, quase. Quase uma sessão. Vamos lá. Desabafe. Continue de divã. Bom, e aí eu recebi essa proposta e tive que fazer ali a escolha, né? E aí acabei escolhendo pela carreira e não pelo salário e pela comodidade. E aí fui para a Renner e enfrentei um desafio de implementar novamente a área de segurança num centro de logística, na verdade em algumas operações logísticas do zero, estruturar uma equipe e começar esse estruturamento, essa estruturação. E foi bastante desafiador, aprendi bastante, mas eu não consegui me adaptar com a cultura. E acho que isso é um ponto também muito importante, né? Às vezes a gente foca na carreira e a gente esquece que a cultura é tão importante quanto, né? Se não dá fit com seus valores, a cultura da empresa, cara, esquece, você não tá num lugar legal, você tem que mudar de empresa, você tem que buscar outros horizontes, não sei, você tem que sair. E foi exatamente o que eu fiz. Eu percebi que eu não estava aderente à cultura, não era a cultura que não estava aderente a mim, eu que tinha que me adaptar àquela cultura e eu não estava me adaptando à cultura e resolvi migrar. E aí hoje cheguei e estou na Mondelez, estou muito feliz de estar lá. Tenho desenvolvido grandes projetos também com foco na logística, mas lá o meu escopo também é um pouco maior. Então lá eu cuido de logística, transportes, né, que é o supply chain. Eu olho para plantas de desenvolvimento, que a gente chama de R&D, e olho também para as manufaturas externas. Então, todas as empresas que a gente contrata, todas as fábricas que a gente contrata para produzir os nossos produtos, também eu olho para essas empresas com um olhar de saúde, segurança e meio ambiente. E também cuido de escritórios administrativos aqui no Brasil. Então, eu tenho 2 escritórios. Bacana, né? Quase chorei aqui. Quer dar teu depoimento também sobre... Quando ela fala, o sentimento é um sentimento real. Eu nunca tinha sido desligado, né? Eu considero a minha vida profissional o antes da faculdade, depois da faculdade, né? Que você tem empregos, depois eu tenho a profissão. Sim. Né? Em emprego, acho que eu fui desligado uma vez, mas eu era aquele moleque teimoso, eu sabia o motivo. Mas como profissional, depois de quase 15 anos trabalhando, foi meu primeiro desligamento, né? E para mim foi muito complicado. Eu não consigo identificar se foi depressão ou não, mas minha esposa ela disse que eu fiquei doente.
mas eu fiquei 6 meses mal por isso, porque eu participei de um processo seletivo depois disso, que a psicóloga, ela me falou, cara, você precisa se tratar. E eu falei, tá, mas por quê? Você não superou ainda, né? Você não precisa de um emprego, você precisa de uma terapia. E por que isso? Porque na minha concepção, da mesma maneira que você não teve uma justificativa clara, para mim a justificativa ela não valeu, porque eu fui abandonado num barco no meio do oceano, né? Ocorreu algumas situações que a maneira que ela foi tratada, eu entendia que tinha opções, né? Uma coisa, se tu erra no trabalho, você tem uma atitude que é considerada errada pelo teu gestor, existe uma forma de conversar, de corrigir e mudar a direção daquela situação. E até mesmo se tratando de uma empresa tão grande, com tantas áreas, e eu sempre fui da área de projetos, etc., tinha oportunidades, e eu fui desligado com a seguinte fala, né? Seus resultados são fantásticos, mas acho que a cultura não está fazendo bem para ti. Aí, quando isso foi falado, e aí voltou à tona, e tem aquela situação que aconteceu, isso vai e volta, não sei o que. Eu falei, cara, isso é só, como se diz, o boi de piranha para um confronto que de fato eu tive com a cultura. Acho que eu assinei um cheque em branco ali quando eu tive esse confronto com o People, mas passado esse tempo, é igual você tomou a decisão de ir lá e recomeçar. Eu não tomei essa decisão. Isso foi acontecendo lentamente. E aí chega um ponto que agora as pessoas te veem bem. Se você falar que aquela situação te fez bem, quem está vivendo aquele mundo maluco, tenso, vai dizer que você só fala isso, porque saiu, agora não está mais e acha que está tudo bem. Mas, de fato, para você que vive essa indecisão, você só vai sentir na pele quando passar pelo que a gente passou, e só vai sentir na pele o que a gente sente hoje, essa satisfação e olhar para trás, entender que isso fez parte do processo e que a gente é capaz e pode continuar, quando também acontecer contigo, né? Não acontece com todos, mas às vezes o que acontece com alguns, e no caso aconteceu com a gente, serve como um impulsionamento, né? Aquele famoso chute na bunda que você precisa para fazer as coisas. Então, hoje, quando eu olho para trás, foi um ano extremamente intenso. Eu vivi lá, acho que o que eu vivi lá dentro, em 3, 4 anos aí de experiência em outros lugares, não seria suficiente, eu acho. Mas o que me aconteceu fez entender um pouquinho o meu redirecionamento como profissional também, né? Eu tomei a decisão de que nunca mais eu queria viver dentro de uma hierarquia, dentro de uma estrutura hierárquica. E já fazem 3 anos que eu sou livre, né? Então, eu flutuo por cima aí das empresas na consultoria. Eu não assino contratos e depois vou aprender. Tá? Mas isso de forma livre e é um outro erro. Às vezes as pessoas acham que quando você não opta por não trabalhar numa estrutura específica, numa grande empresa, ou que você se tornou um empreendedor, o sucesso ele é só financeiro. Não, hoje eu me sinto feliz pelo que eu tenho construído. O Tailan participa aqui junto dessa construção do podcast. Não, olha ele aí, ó. Tem se eu te pegar, você voltar, tem que ser outro. Então essa construção ela é muito satisfatória quando eu olho para trás e consegui me recuperar mentalmente, né? Passou esses 6 meses, as coisas fluíram de boa e hoje eu consigo, quando você fala, eu consigo sentir o que você sentiu, porque de fato não é uma experiência bacana, né? Mas eu acho que a competência, o conhecimento, o esforço de continuar é o que faz ter
evoluído, estar numa posição bacana e poder usar de coisas boas, experiências positivas daquilo que você viveu, né? Sim, com certeza. E acho que o que me fez alavancar, depois do buraco que eu estava, né, foi eu ter ressignificado isso. Então eu parei um momento para olhar o que poderia ter dado errado dentro dessa experiência, porque obviamente que sempre tem oportunidade de melhoria. Sim, E eu identifiquei o que eu poderia ter, feito de errado e que eu precisava melhorar. Então sim, eu comecei a ressignificar isso e também só consegui sair desse lugar quando eu me tirei daquela posição de vítima. sim, Porque enquanto você se bota na posição de vitimismo e que alguém te deve alguma coisa, você não consegue identificar os pontos de melhoria que você tem, porque você acha que você é bom o suficiente e que alguém está te devendo alguma coisa porque você se dedicou muito para aquele lugar e agora que você não faz mais parte, ele te deve algo que você não vai ter. Então você exato. precisa ressignificar isso muito rápido e olhar para frente e seguir. E é um ponto muito comum e importante, eu acho legal estar falando sobre isso, não criticando a empresa, eu também sou Não. apaixonado pelo que eu vivi no Mercado Livre, mas as pessoas em si, né? Você tem, em todo o meio que você convive, você tem pessoas boas e pessoas ruins, mas o primeiro ponto do vitimismo, né? Isso é fato, você precisa entender que aquilo não acontece só contigo, Sim. e você não vai ser o primeiro nem o último. E a segunda situação é que ficar dependente dessa condição vai só te atrapalhar, vai só te atrasar, né? E tem uma grande possibilidade de você usar isso como um ponto de impulsionamento para novas coisas, né? Isso esse redirecionamento, às vezes, de analisar. Eu 6 meses depois de sair dessa mentalidade de vítima, pô, né, me traíram, isso, aquilo, eu fui capaz de olhar e entender onde eu errei. Daí eu Sim. revi as conversas, eu olhava e falei, cara, de fato eu não deveria ter feito dessa forma, né? Então, eu redirecionei a minha maneira de ser também, entendi que eu não gostaria mais de ser líder de ninguém, não, hoje Liderar é o que desafiador. a gente trata, né? Eu falo assim, olha, eu ajudo, eu ensino todo mundo, mas não me coloca ninguém para falar assim, olha, Helder, esse aqui tu tem que responder por ele. Não, eu só respondo por mim, pelos meus atos, pelas minhas opiniões e pelas coisas que eu falo, que eu escrevo e assim por diante. Responder por ti, nunca mais. Eu não tenho essa vontade exatamente para não correr os riscos que eu corri. Às vezes você se dedicando, pensando nas pessoas e as pessoas não pensarem em ti depois, né? Então, cada um vai restabelecer a vida de uma maneira. A minha escolha foi essa, a tua foi em aplicar a liderança de uma maneira diferente, né? Isso é Exato. bacana. E eu sou apaixonada por cuidar. Eu falo que liderar pessoas o mais difícil é liderar pessoas. Sim, São pessoas, né? E pessoas, cada uma tem sua cultura, tem seus próprios hábitos, tem seus próprios medos. E quando a gente olha para as pessoas, cada um tem uma história por trás daquela pessoa sentada na cadeira, trabalhando junto com você. sim, Eu hoje tento fazer diferente. Obviamente que nem sempre foi assim. Então, eu também tive erros e acertos como líder. Mas eu tento sempre buscar aonde eu posso melhorar, ressignificar e capacitar. E quando a gente se sai dessa posição de vítima, acho que uma coisa muito legal é a gente entender que, cara, é trabalhar e estudar. Chega de se vitimizar. E depois de tudo isso que a gente passou, aí acho que você vai concordar comigo. A gente entende como equilibrar os pratos. sim, Porque hoje eu não aceito passar pelo que eu passei, sim. pelas mesmas situações Mas passadas. sabe o que eu percebi? Eu acho que eu conheço muita gente que já foi demitido, mas eu acho que um pouco do sofrimento maior é por você ser demitido de algo que você ama fazer, É, né? É uma coisa. Quando eu fui demitido, quando eu era um moleque ali trabalhando, para mim, tanto faz. Eu estava preocupado com o benefício de receber o seguro e amanhã eu boto o currículo em outro lugar e pego outro emprego.
para mim ali foi muito forte no sentido de, cara, eu amava, eu estava vivendo aquilo na veia, eu queria estar lá, eu quis estar lá, e aí dói. Sim. Então, talvez se eu fosse demitido em uma situação de algo que eu não gostava, que é o lance que tu falar, mas eu não me adaptei à cultura. Para tu sair de uma empresa que tu não se adaptou, foi Muito leve, fácil. entendeu? Então, essa demonstração de amor por aquilo que você vive, eu acho que talvez seja um dos maiores impactos para fazer isso ficar marcado na vida. Sim. Mas vida que segue, estamos felizes aqui conversando e que isso sirva para aqueles que estão indecisos, não querem correr esse risco. E acho que fica dois aprendizados importantes, né? O primeiro, para quem não tá feliz, não se adapta à cultura, cara, foge daí que você vai ficar doido. Sim. E esse negócio não é para você. E você precisa ter esse tato, que às vezes você fica forçando um sapato no pé que não te serve. A gente ouviu do Altemir, né? Ele fala assim, o que ele disse? Se tu tá num lugar que não te faz bem, não tá sentindo, vai embora, procura outro. Você chegou lá no topo da montanha, viu que não é bom, desce, sobe a outra, né? Às vezes você fica muito preso ao salário, ao fundo de garantia, e a mente, a saúde tá indo embora e você não tá percebendo. Sim. Né? Às vezes foca muito nisso e não abre a mente para outras possibilidades. Mas vamos deixar o Tailan falar também. Vamos participar? Eu estava só ouvindo, né? Dá um lenço aí. É bom, vamos pegar um lenço aí. Mas, Paloma, conta um pouquinho de como é o dia a dia de quem trabalha nessa área da segurança do trabalho. Quais são as principais atribuições e desafios? É bastante desafiador trabalhar com segurança do trabalho, porque a gente fala de transformação cultural, né? E aí, um grande desafio da área é entender que cultura organizacional não é diferente da cultura de segurança do trabalho. O grande problema é quando as empresas entendem que isso é separado e aí a gente não consegue tracionar para que aconteça de verdade uma transformação cultural, que as pessoas entendam que os procedimentos, as normas, as regras que a gente puxa a orelha das pessoas às vezes, porque tem um porquê, elas foram estruturadas, pensadas por algum motivo, e você é livre para perguntar o porquê, e é importante que você entenda o porquê para que você cumpra essas regras, mas que isso faz parte da cultura organizacional. Enquanto você não entender que a cultura organizacional e a cultura de saúde, segurança, ela é a mesma coisa, está dentro da mesma caixinha, dentro dos seus valores como empresa, não tiver o cuidado de pessoas, você é uma empresa fadada ao fracasso. Porque as pessoas é o ativo principal dessa empresa, é o que vai te gerar renda, mas é o que também vai te tirar. Então, se as pessoas adoecem, você perde dinheiro. Se as pessoas se acidentam, você perde dinheiro. E o meu papel dentro da área de saúde e segurança é exatamente esse, de praticar o cuidado, mas ao mesmo tempo de conscientizar e garantir que a cultura organizacional ela esteja alinhada com a cultura de segurança, que isso seja uma única coisa e que as lideranças tenham esse viés muito forte de garantir sempre que o ativo principal, que são as pessoas, elas estão sendo bem cuidadas. E aí isso vai em diversos caminhos, né? Tanto a felicidade, quanto o programa de benefícios que traz para pessoas felicidade também, conforto, seguro, quanto os EPIs, né? E aí a gente entra mais na parte legalista, os procedimentos, os controles administrativos, proteções em máquinas que a gente implementa, tudo isso para garantir que aquela pessoa, no final do dia, ela retorne para sua casa da mesma forma que ela chegou, né? Com a sua integridade física preservada e que a gente não precise bater lá na porta da casa daquela pessoa e dar uma notícia ruim para aquela família. Eu entendi. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Posso fazer? Eu deixo você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Normalmente, pela tua experiência e vivência, empresas menores
Até que nível de empresa hoje os empresários, as instituições estão investindo nesse assunto que é a segurança do trabalho. Por quê? Porque o que me parece é que eu vejo as maiores empresas vêm, por exemplo, de cima para baixo. As menores já não nascem com essa cultura. Talvez um pouco pelo fato de não ter risco, não ter necessidade, enfim. Como que tu vê esse ponto aí de, principalmente as maiores, as grandes empresas tendo foco e investimento nesse assunto? Eu acho que o mindset das empresas ela só muda para investir em saúde, segurança e meio ambiente quando ela entende que a produtividade está atrelada a isso. Uhum. Porque as pessoas felizes, as pessoas trabalhando saudáveis, elas aumentam sua produtividade. As pessoas trabalhando seguras, elas aumentam sua produtividade e isso está muito relacionado. As duas coisas, elas caminham juntas. Então, quando a empresa ela entende que produtividade, saúde e segurança caminham juntas, ela faz o investimento. Mas, em contrapartida, também não posso ser hipócrita e falar que o microempreendedor que não está investindo em saúde e segurança, ele saiba que é necessário fazer esse investimento. Às vezes, ele contrata um contador, o contador só fala, ó, você vai precisar, e aí volto lá naquele começo, dessa sopa de letrinha aqui de documentos, que a qualquer momento você pode ser fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, você pode ter um processo trabalhista, vai precisar evidenciar esses controles, mas o cara não sabe o porquê. Se ele não sabe por que ele não vai fazer. E aí a gente tem uma metodologia que chama Golden Circle, que fala, né, o onde, o como e o porquê. E só você chega no núcleo quando eu entendo o porquê. E se eu não falar o porquê para esse microempreendedor, isso nunca vai ser uma prioridade. E ao mesmo tempo também, às vezes, é caro fazer segurança. Entendi. Não é barato, a gente não pode ser hipócrita. Sim. O que eu tenho notado também por exemplo, a gente trabalha com diversas indústrias, principalmente de alimento, e dentro dessa, vamos dizer assim, da estrutura dessas empresas, tem fábricas, tem escritórios administrativos e tem centros de distribuição. Mas o que pega firme mesmo é a fábrica, é a indústria. Eu acho que por causa do maquinário, por causa do alto risco de acidente, enfim. É mais ou menos esse o sentido? Ou seja, os principais instituições, os setores que investem, é onde está o perigo maior, é a indústria, ou daqui a pouco não. Tem empresários que não têm essa concepção, não é o perigo, e sim que ele acredita que aquilo ali faz diferença para a empresa dele? Tem diversos fatores que podem fazer a tomada de decisão da companhia em investir segurança na indústria, mais do que no centro logístico ou no escritório. Acho que o principal é relacionado à criticidade dos riscos. Quando a gente vai olhar para uma indústria, eu tenho maquinários maiores, com partes móveis mais expostas, movimentação de carga acentuada, 5S às vezes não está tão legal dentro da empresa. Então, a gente tem aí oportunidades, as pessoas podem se acidentar durante essas movimentações, movimentação de veículos dentro da fábrica, demarcação e fluxo de pedestres em área de pátio, e tudo isso faz a empresa numa tomada de decisão estratégica, onde eu tenho maior quantidade de riscos e de acidentes que eu preciso eliminar em primeiro lugar, é na fábrica. E no segundo momento existem, e aí acho que acontece na maioria das multinacionais que são indústrias, primeiro foca na fábrica. Quando eu tenho controlado os riscos da fábrica, aí eu vou focar no escritório administrativo e no centro de distribuição. Entendi. Deixa eu te fazer a última pergunta, eu já deixo você participar da conversa. Mais uma pergunta. Eu esqueci o que eu ia perguntar, mas vamos lá. Pela tua experiência, os empresários, eles tomam como é que eu vou dizer, a decisão de investir nessa segurança, enfim, nesse quesito, após sofrerem uma penalização, após terem acontecido um acidente, ou às vezes é por iniciativa própria? Qual que é a tomada de decisão? Vem da cultura organizacional, como você disse, ou depois de deu a merda, vamos aí, eu vou começar. Como é que é na maioria das empresas? Estou levantando a mão no Teams aqui para complementar. A minha pergunta era essa sequência, né? Porque essa semana a gente recebeu também um advogado
tributária aqui, que ele falou sobre, né, a questão fiscal e a trabalhista, mas o que eu, complementando a tua pergunta para estabelecer o raciocínio lógico. Quando a gente abre um negócio, e a maioria das pessoas é assim, a maioria dos microempresários, ou até mesmo empresas, a empresa de médio porte, empresas grandes, o cara vai lá, foca na contabilidade, porque ali ele conta com, acho que a preocupação dele é o medo da multa, do imposto, etc. Então a contabilidade tem que deixar tudo redondinho. A parte jurídica, ela fica meio que no paliativo e ele conta um pouquinho com o tempo, porque ele sabe que muita coisa não vai acontecer de imediato, até lá, depois de alguns anos, tal. E a segurança eu vejo que ele conta com a sorte. É não isso é? aí. Mas é verdade. Não é? Eu, pelo menos, de tudo que a gente viveu aí nas experiências, a gente já passou por situações desse tipo dentro da empresa que a gente atua. Você foca na contabilidade, porque é a que mantém o negócio. O jurídico está relacionado ao tempo e ele é paliativo. E a segurança é a sorte. Então, nessa estrutura, qual que é a sua visão, né? Que a gente recebeu os conselhos de um advogado. Cara, não é bem assim. Você tem como tratar isso no dia a dia. Qual que é a sua visão da participação, né, e de uma empresa ter alguém da área de segurança, não mais o termo técnico de segurança, né? Porque antigamente tu associava o técnico de segurança ao EPI e deu. Era ali aquele cara chato que te cobrava de uma coisa, mas depois a gente fala um pouquinho sobre essas mudanças. Mas na sua visão, qual é a orientação para o micro, pequeno ou médio empresário aí que tem um negócio? Tem muita ideia de que existe um limite de pessoas para que aquilo se torne obrigatório. E não, se você tiver uma pessoa dentro do ambiente, é um risco, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Tem duas coisas que são diferentes. E aí, falando da parte legal, para eu ter um técnico de segurança ou um SESMIT, né, que é a equipe de saúde e segurança que vai olhar para dentro do seu negócio, eu tenho um grau de risco atrelado ao seu KNAI e tenho uma tabela na NR4 que determina esse dimensionamento desse SESMIT, quantas pessoas precisam trabalhar para você. Técnico de segurança, técnico de enfermagem, médico do trabalho, direta ou indiretamente. E aí, com a lei da terceirização, a gente tem hoje algumas jurisprudências que flexibilizam a terceirização desse tipo de mão de obra, que no passado não tinha, era obrigatório que fossem profissionais próprios da empresa, com cargas horárias ali definidas dentro dessa legislação e que fala. Agora, quando eu olho para um microempreendedor, entra bem do que o advogado te passou, né? A gente também trabalha junto com direito, né? Toda vez que eu tenho um processo trabalhista, tem alguma coisa de segurança do trabalho que precisa ser evidenciada ali junto com a defesa daquela empresa. Então, as empresas durante muito tempo, e a maioria delas de pequeno porte, optam em fazer aquilo que está dentro da legislação. E nada a mais do que a legislação manda. Só o básico, né? O básico. Só que não é o básico, é o básico legal. Porque tem o básico que eu faço com cuidado, né? Que eu pratico cuidado genuíno com as pessoas. E o que é o cuidado genuíno, né? Eu cuido de você, você cuida de mim e eu me permito ser cuidado. E tem o básico, que é o básico legal. As empresas de pequeno porte, elas optam em fazer esse básico legal durante muito tempo. E, infelizmente, ela passa para aquele básico que é o upgrade, que é o básico do cuidado genuíno, que às vezes nem é tanto cuidado genuíno, mas é algo melhor do que o legal, quando ela tem um acidente de trabalho dentro da empresa e aí ela vê o valor da multa que está atrelado ou da indenização que a pessoa está pedindo por conta dessa doença ou desse acidente que aconteceu. E uma coisa que é importante, né, a gente compartilhar com o microempreendedor ou com empresas pequenas. Acidente de trabalho, doenças relacionadas ao trabalho, fecham empresas. As multas são astronômicas e a jurisprudência tem sempre ficado do lado do colaborador. É você que tem que provar que você tem os controles implementados, que você controla ele. Não é o operador, o trabalhador que tem que comprovar que você não fazia.
Mais um, hein? Mais uma que tem Mais que um. ter atenção. Essa eu vou anotar aqui. O doutor que teve aqui, né? O doutor Bittencourt Leon, ele falou assim que o problema jurídico fiscal é uma diabetes dentro da empresa, né? Tu não vê ela, mas ela tá te consumindo. O teu passivo vai aumentando. Teu passivo vai aumentando, uma hora ele vai explodir. Falando um pouquinho da área, né, específica, como que foi essa evolução, né? Porque, igual tu disse ali no começo, explicou o que é o HSE, o XI, etc. De onde que veio essa evolução? Como é que foi um pouquinho dessa construção, né? Dessa abrangência? Porque, igual antigamente, tu só tinha o técnico de segurança que cuidava do EPI, era a bota, o plugin de ouvido, a máscara, etc. e morria ali. Como é que veio essa evolução? Legalmente, né, a gente tem ali saúde e segurança como uma determinação legal para as empresas, como eu disse, de acordo ali com o CNAE, número de colaboradores, para que você tenha. Então, durante bastante tempo, a gente trabalhava com saúde e segurança. E começou-se a agregar a área de meio ambiente a essas dentro do setor, a partir do momento que a gente começou a se preocupar com o aquecimento global, com tendências de desequilíbrios ambientais, com boas práticas ambientais, com sustentabilidade. Então, tudo isso foi incorporado dentro da sigla e dentro do departamento por conta dessas preocupações que as empresas passaram a ter. Então, quando eu olho para o... E aí, voltando no microempreendedor, hoje ele não olha para o meio ambiente, ele não tem boas práticas, a não ser que isso gere renda para ele. Se vender essas boas práticas, impulsione o negócio dele. Sim. Se não impulsionar, ele não investe no meio ambiente. Mas se dentro da legislação determinar que ele tenha que fazer os documentos de segurança do trabalho, de saúde ocupacional, ele faz. Ele é obrigado. Ele é obrigado a fazer. Então, a área de saúde, segurança e meio ambiente, você vê muito mais forte em grandes empresas que têm essa preocupação, mas que também, ao mesmo tempo, têm diversos acordos legais e são mais fiscalizadas pelos órgãos ambientais. E aí, por isso, precisa de ter uma área de meio ambiente, por exemplo. CETESB, IBAMA, faz uma fiscalização mais forte dentro dessas empresas e elas precisam ter alguns controles. E por ser uma área legal também de meio ambiente, ela acabou agregando ali junto com a gente por conta da parte técnica. O engenheiro de segurança do trabalho, ele pode ser um engenheiro ambiental, como é o meu caso, então acaba atribuindo competências que ajudam a gerir essa pessoa ou esse grupo que está na parte ambiental. Sim. Ô, Paloma, tem muita gente que assiste o nosso canal e dos mais variados segmentos, né? Transportador, embarcador, operador logístico, empresário, enfim, desenvolvedor de sistema. E você falou uma palavra muito forte antes, assim, no quesito de que tem processos que fecham a empresa. Qual a dica que tu dá para os nossos, as pessoas que vão nos assistir, que a partir de qual momento ou como ele já deve iniciar um trabalho para começar uma prevenção ou um estudo de como implantar a cultura da segurança do trabalho na empresa dele? Olha, a minha dica vai direcionada para aquelas pessoas que hoje não têm muita grana para investir. A gente tem diversos profissionais no mercado que tem consultoria e que presta serviço spot. Ou seja, você compartilha com ele a sua necessidade, fala, olha, eu preciso que você faça um diagnóstico na minha empresa, mapeie tudo que eu preciso e mensalmente eu vou faz ali um acordo financeiro, eu vou te pagar um valor X e você vai regularizar tudo que eu preciso. Tem inúmeros profissionais no mercado hoje que trabalham dessa maneira, com diversos parceiros, com diversos clientes, e que consegue regularizar, pelo menos da maneira legal, não da maneira cultural, a segurança do trabalho, para evitar que você tenha processos trabalhistas. Mas, em contrapartida, quando você contrata esse profissional, você precisa também saber que esse profissional ele vai te trazer os ônus e os bônus, né? Ele também vai te trazer o que você vai precisar investir, talvez um pouco mais de adequações dentro do seu ambiente de trabalho, dentro dos maquinários, e que isso vai ter mais custos. Então, você tem que estar disposto a também fazer esses investimentos. Quando eu falo de transportadoras,
A gente trabalha com um público aí que está diretamente exposto a riscos que não são controlados em área sem controle e que precisa de cuidados. A gente tem a parte legal de treinamentos que precisa ser realizado, de controle de documentos, de seguradoras que a gente precisa garantir para caso, infelizmente, a gente tenha uma fatalidade ou um acidente crítico ali que envolva a vida daquele colaborador, a gente tem um respaldo legal, mas a gente precisa garantir que quando nós temos dentro desse processo de tomada de decisão, de regularização, o que é importante para a saúde financeira da nossa empresa? Talvez o investimento que você faça mensal em segurança do trabalho, ter um técnico de segurança dedicado para sua empresa ou uma consultoria, ele é inferior ao processo trabalhista que você vai ter e as dores de cabeça que você vai ter dentro de uma fatalidade, de um acidente grave, ou até mesmo num acidente que não seja grave, mas essa pessoa lá na frente venha requerer daqui 3, 4 anos, fale que em função daquele acidente que não foi grave no momento, ele adquiriu uma lesão. Uma sequela. Uma sequela, e você não investigou. Você não tem o histórico disso. Então, não necessariamente o funcionário pode ter saído e ido embora, que evite ele de lá na frente, no futuro, volta para trás e vamos ver o que aconteceu lá atrás. Você tem, né, são 2 anos, né, que o colaborador tem o direito, tempo que ele tem para recorrer dos últimos 5, né? Sim. Essa acho que ainda é a regra. Ô Paloma, mas falando agora um pouquinho de logística, né? A tua carreira, tu começou ali com consultoria, depois foi aí para construção civil e veio aí para logística e não saiu mais. Quando a gente fala, né, o foco principal ele é sempre a fábrica, tu explicou, e depois ele vem expandindo. A gente, com o tempo, né, eu trabalhei em transportadora, a gente atua cuidando de transportadoras, a gente percebe um pouco desse movimento quando você começou a notar nas entregas os cones colocados nos caminhões, daí daqui a pouco um cara de colete, isso era uma febre, não é uma febre ainda no próprio Mercado Livre. Depois você vê a gente vê na parte da nossa área o hardware de segurança, câmeras para prevenção de acidente, comprovação de que o cara às vezes não está errado. Então, é uma série de fatores que, de fato, geram muito custo, né? Então, acho que talvez a palavra custo, ela fica deixando o cara contar com a sorte. Mas, dentro dessa área, quais foram aí, ou qual você considera o projeto mais difícil e desafiador para ti? O mais difícil não foi um projeto, foi lidar com uma fatalidade em área controlada, num pátio. Eu acho que esse foi para mim o mais difícil. Eu tive uma fatalidade dentro de um centro de distribuição, numa área controlada. A gente estava estruturando a área de transportes como um todo, com foco em área não controlada, em áreas externas, quando o motorista estava na rua. Da parte de dentro, quando eu olhava para o centro de distribuição, eu também estava controlando, mas o pátio ficou numa área de sombra. E ali, quando eu tive essa fatalidade, mudou meu mindset. E mudou meu mindset no sentido de que eu não posso mais permitir que ninguém se acidente. Isso eu falo o tempo todo quando eu entro em reuniões, que eu percebo que a conversa está acalorada ou que a pessoa não está dando o valor que precisa para a saúde e segurança do trabalho, porque eu vivi isso. Um acidente, ele não marca só o CNPJ, ele marca diversos CPFs. E tem CPFs que são marcados para o resto da vida. Traumatiza, né? Traumatiza. Não está preparado para presenciar. A família, que vai ficar diversas festas sem aquela pessoa, diversos momentos, e vai levar para o resto da vida aquela perda. Os colaboradores que estavam em volta, que trabalhavam com essa pessoa, que se sensibilizam e não vão esquecer daquilo que aconteceu numa área controlada, que era a responsabilidade da empresa garantir a segurança das pessoas, por mais que às vezes seja um comportamento inseguro que leve a essa fatalidade. No meu caso foi uma sucessão de erros, mas voltados para comportamentos inseguros. E o profissional de
tanto de gestor, né, toda a parte operacional, que se sente prepotente, quanto a área de segurança do trabalho, que é responsável por garantir todos esses controles e olha para aquela ocorrência e não consegue entender onde ela falhou, mesmo sabendo que foi uma tomada de decisão única e exclusiva da pessoa. Então, assim, a fatalidade, ela marca a pessoa e marca vidas. Então, hoje eu trabalho para evitar, e pátio, para mim, é algo que é inegociável. O profissional de segurança, ele responde criminalmente por alguma situação dessa? Sim, civil e criminal. Civil e criminal? Sim. Se negligenciar, eu Sim, imagino. e não só o profissional de segurança, acho que isso é legal também de compartilhar. O gerente da unidade, o coordenador, A gente toda a viu muito, liderança. a gente viu muito, né? Talvez eu acho que o caso mais emblemático sobre isso seja o desmoronamento da Vale lá, né? Que Sim. o presidente, toda a situação que a gente viu. Mas isso é importante, acho que mencionar, porque no dia a dia de uma operação, cada função tem a sua responsabilidade, né? Eu já passei por fatalidade, né? A gente já passou por fatalidade em operação, já passei por acidente de invalidez, já passei por acidente grave ali de quase morte também, acidente de invasão, carro invadir casa, caminhão invadir casa, é muito, cara, na hora que isso acontece. Por isso que eu falo que você conta com a sorte, né? Às vezes o empresário ele conta com a sorte de não investir, mas quando acontece tu fica atordoado da quantidade de coisa que você precisa garantir que, né? A gente viveu uma experiência muito ruim nesse caso, que ela acho que levou aí mais de ano para abaixar a poeira e a gente interpretar que aquilo precisava mudar, né? E de fato faz a diferença esse controle. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Como funciona a implantação de uma, vamos dizer assim, de uma cultura de segurança e quais os eventos que são feitos o pós-implantação, né? Porque eu imagino que deve ter sempre reuniões matinais. Como funciona esse processo de implantação da segurança de uma empresa? É uma consultoria agora sem contrato. Não tem problema. Acho que a primeira coisa é que quando você chega para implantar uma cultura de segurança é você entender qual é a cultura organizacional e como você vai atrelar os itens de segurança àqueles itens organizacionais. Depois disso, fazer um diagnóstico de segurança para identificar quais são as oportunidades de melhoria que você tem, tanto relacionada à parte legal, quanto relacionada à parte cultural dentro daquela empresa, para que você, a partir dali, comece a implementar os controles. Às vezes a gente brinca que as pessoas saem implementando controles sem ter entendido qual é a cultura organizacional e sem ter feito um diagnóstico, e aí aquele controle é insustentável porque as pessoas não passaram pelo porquê. Elas não entenderam o porquê que você está partindo para aqueles controles. E aí, quais são os controles, né? E aí, falando muito mais da parte cultural do que da parte legal, porque acho que o legal a gente já estressou bastante aqui. Começa com o DDS, né? O Diálogo Diário de Segurança. Algumas empresas falam como briefing, ou tem outras nomenclaturas, mas é aquele diálogo diário de segurança que você reforça todos os dias com o colaborador um pouco de um tema de segurança e um pouco dos valores atrelados àquela empresa e do que é importante para ele em relação à segurança. E aí, acho que, fazendo um parênteses, diálogo de segurança já salvou muita empresa da falência. Por quê? O colaborador ele tem que evidenciar na lista de presença. Se você tem essa lista de presença que você instruiu o colaborador sobre aquele requisito de segurança, isso, em alguns processos trabalhistas, salva a empresa. Mostra um controle, uma preocupação da Com a empresa. assinatura, às vezes uma foto desse DDS que foi registrado e o colaborador estava ali e ele está alegando que ele não participou, que ele não teve acesso a essa informação. Isenta a empresa da irresponsabilidade. Exato. Né? Você deu a informação, você passou tudo o que você precisava para aquele colaborador. Eu lembro que eu participei de algumas audiências de ação trabalhista e na jornada de trabalho era isso. Então não valia eu só mostrar o controle
que o cara alegou, fez, eu não, vou lá e mostro o controle. Eu tinha que mostrar que eu tinha orientado, eu tinha que mostrar que eu tinha punido ele quando ele fez errado, porque, né? Mas o cara não fez, tá, mas teve punição? Não, então, o problema é seu, não é do cara, né? Então, a segurança deve partir muito para esse princípio também. Sim. E aí validar os EPIs que são obrigatórios dentro das funções e implementar esse uso desses EPIs, evidenciando os EPIs, e aí vindo na parte legal, porque isso é um requerimento legal, garantir todos os controles legais, garantir que a liderança entenda os seus papéis e responsabilidades. Isso eu acho que é muito importante, porque tem que partir de cima. Tem. Às vezes eu já presenciei fatos em que fomos visitar um cliente, o pessoal, sei lá, que está gerenciando a nossa visita, né, a indústria, enfim, ele não fez a parte dele de nos preparar, fazer uma integração, e tu vê que não tem jeito. A segurança, na maioria das vezes, é a regra principal. Então, tu vê que o alto escalão comprou a ideia e não pode ser... É inegociável. É inegociável, isso é muito legal. Sim. Né? Mas segue aí, desculpa. Não imagine, acho que é isso mesmo. Quando a alta liderança compra, ninguém faz nada sozinho. A área de segurança, ela não traciona a cultura de segurança. Perfeito. Você ter um técnico de segurança não significa que você tem segurança dentro da sua empresa. Você só tem segurança quando os colaboradores entendem o propósito da segurança, eles passam a fazer e a liderança apoia. Agora, se você tiver uma liderança que o tempo todo bloqueia a sua área de segurança, o tempo todo veta, contesta, sem ter argumento, é reativa, você não consegue tracionar a cultura de segurança e aí você está pagando por recursos que não vão implementar os controles que você precisa e continua descoberto legalmente. Cara, isso eu acho muito, muito legal, assim. Quando tu vê que tá na veia daquela empresa, e a palavra que ela usou foi muito boa. É inegociável, não existe. Pode vir qualquer situação, tá colocando em risco algum profissional, alguma situação? Não. Sim, um exemplo, né? Então, para aí, vamos fazer o que é o processo devido. Isso é muito legal. Paloma, aproveitando sua consultoria, qual é a sua, né? Agora eu acho que até como um conselho, um direcionamento, a gente até citando de novo o advogado, a gente marcou uma próxima sessão com ele, que a gente vai trazer perguntas dos transportadores, do pessoal do nosso meio, sobre dúvidas fiscais, tributárias, trabalhistas, para que ele responda, né? Então a gente vai usar os totens aqui, bota uma pergunta do cara, elenca e ele vai responder. Pegando a mesma direção, que eu acho que é interessante, se tu se propor a isso e aceitar, a gente convida para a mesma coisa no próximo momento. Mas na sua visão técnica, quando a gente fala do transportador, falando do cara que carrega a mercadoria, tem a sua equipe ali de motorista ajudante saindo para fazer entrega, quais seriam os principais pontos e fatores que esse cara ele comete erro numa operação que são questões de segurança que poderiam evitar que um dia ele quebre? Não investir em comunicação com o seu motorista. Eu acho que a comunicação com o motorista é o que vai tracionar você mudar lá na ponta para que evite um acidente. E aí, quando eu falo de comunicação, você pode ter um técnico de segurança trabalhando dentro da sua empresa. Se você não disponibiliza 5 minutos daquele motorista para que ele participe de um DDS, ele não vai saber o que ele tem que fazer, nem durante a condução, nem quando ele chega lá na ponta no cliente. Ele vai cometer infrações e a qualquer momento ele vai gerar um acidente que vai te dar dor de cabeça. Então, eu acho que a comunicação, e pelo que eu vejo hoje, eu trabalho com transportadoras, né? Eu sou cliente de algumas transportadoras e eu vejo que o que mais falha é a comunicação. Os motoristas, eles não conseguem participar de treinamentos. Eu sei que tem a lei do motorista, a gente tem o SLA de entrega, a gente tem outros fatores que atrapalham isso também, mas se a gente não colocar como segurança como um valor inegociável, como eu disse anteriormente, na nossa transportadora, a gente não vai conseguir evitar que o acidente aconteça. Não adianta eu implementar diversos controles, diversas câmeras,
se o motorista não souber como funciona, ele não souber para que serve, qual o respaldo que aquilo está dando para ele e o porquê que ele tem que fazer. Show. Falando em comunicação, você se comunica muito bem, né? E se comunicando bem, qual é o conselho da Paloma, principalmente aí para as jovens mulheres do mercado, né? Em relação à profissão, essa construção da carreira, né? Você falou muito ali sobre a sua dedicação em alguns momentos, ao estudo, ao esforço de aprender. Qual que é o seu conselho profissional para quem está começando, para quem está indeciso em mudar de área, ingressar na área da segurança ou na área da logística, né? Ou as duas correlacionadas? Qual que é seu conselho para essa galera? Acho que o primeiro é buscar inspirações na área. Eu só consegui tracionar porque eu tenho inspirações, pessoas que eu me inspiro e que me incentivaram para que eu pudesse estar onde eu estou. O segundo foi, com base nas minhas inspirações, eu criei um plano de carreira. Eu olhei tudo que essas pessoas que eu me inspiro têm hoje e aonde elas chegaram, e eu tenho muito claro aonde eu quero chegar. Então, eu estruturei um plano de carreira e eu sei que eu vou chegar lá, eu estou no caminho. Então, eu tenho trilhado isso. E o segundo ponto é para você ter uma rede de apoio. Ninguém vai em lugar nenhum sozinho. Então, se você não tem claro onde você quer chegar, você não sabe onde você quer chegar. E se você não tem quem acredite em você e quem vai te auxiliar durante esse trajeto, você não vai conseguir, ou vai conseguir, mas vai ser mais árduo o caminho. Eu, durante muito tempo, trilhei sozinha e foi bastante espinhos que foi passando e me deixando bem cascuda, mas hoje, para mim, é muito mais leve porque eu tenho pessoas ao meu lado que me incentivam. Se eu tenho dúvida, eu consigo ter trocas, eu consigo desabafar. Essas pessoas já passaram, às vezes, por momentos que eu estou passando dentro da minha carreira. A mulher, infelizmente, embora a gente tenha tido uma evolução muito grande no mercado de trabalho, com a parte de inclusão feminina em cargos de liderança, em diversos cargos, ainda assim a gente sofre bastante com machismo. Então, quando você tem outras pessoas ao seu lado que te inspiram e te apoiam durante esse percurso, é muito mais fácil. Pegando um gancho Da do que você inspiração. falou. Ele já pensou. É que a gente está acostumado a fazer as mesmas perguntas. Vamos tirar do anônimo, né? Uhum. Quem são essas inspirações da Paloma Correia? Os mentores Os da mentores. Acho que a primeira mentora que eu tive na minha carreira foi a Andresa Araújo. Ela é um monstro assim na área de saúde e segurança do trabalho, tem diversos livros, palestrante aí externa, trabalha com transformação cultural, aprendi muito de transformação cultural com ela. E há um pouco mais de um ano, durante o processo que eu estava passando da depressão, eu conheci um grupo de mulheres que se chama Mulher EHS, que não é do EHS de saúde, segurança e meio ambiente, e sim de emergir seus talentos, humanizar suas relações e superar os seus desafios, ou seja, um grupo para qualquer mulher que queira participar e que tem como uma mentora principal a Karen Volpato, que também é um monstro da nossa área, e ali ela me abriu portas para conhecer outras pessoas que eu me inspiro também. Então tem a Patrícia Mantovani, tenho a Adriana Zimmer, que hoje eu tenho o prazer e a honra de trabalhar junto com ela, mas nunca imaginei que eu ia estar trabalhando junto com a Adriana, a Helena Mazotti, que também é referência em sistemas de combate a incêndio aí na nossa área. Então tem bastante gente legal aí no mercado para se inspirar, com foco em saúde e segurança. Agora, inspirações fora da área, eu tenho escritoras. Eu acho que a principal é a Brené Brown, que fala sobre a coragem de liderar, a coragem de ser você mesmo. Ela instiga muito isso e me ajudou durante processos muito difíceis da minha vida. Nossa. E aí? Eu aprendi pra caramba, hein? Assim, ainda bem que fica tudo gravado, que a gente revê, né? Tem muita coisa aqui no dia a dia. Você foi comentando sobre essas partes de documentação, não sei o que, fui ativando algumas coisas lá de 2011, 2012, que vivia muito isso, e agora a gente vai ter que viver isso novamente, de organizar algumas coisas nesse sentido, né? Você começa a empreender, você começa
a ficar atento e é igual o doutor falou, é uma diabetes silenciosa que tu não pode deixar ela ir crescendo porque em algum momento pode dar errado, né? Deixa eu fazer mais umas perguntas, mais algumas 20, 30, não tô brincando. Esse conhecimento eu acho que é muito enriquecedor e eu acho que não tem que ficar só para você, né? Você compartilha isso nas redes sociais, você faz alguns treinamentos, porque o nosso dia a dia é fazer treinamentos para grandes empresas, grandes equipes, corporações, enfim. Tu tem algum método de replicar esse conhecimento hoje nas redes sociais, em algum meio de comunicação, ou é mais ou menos só para a empresa? Como é o dia a dia da Paloma, assim, nesse quesito de profissionalismo e replicação de conhecimento? Eu brinco que eu sou postadora, né? Então, assim, meu LinkedIn tá o tempo todo ali com algo, tanto para desenvolvimento de carreira quanto da parte técnica. E aí, quando eu falo de parte técnica, eu sempre foco um pouco mais na parte logística, porque eu vejo que é uma necessidade do mercado. Então, tanto a parte de centro de distribuição quanto de transportes, eu trago ali alguns itens que são importantes a gente sempre ficar atento para garantir. Então, ali eu dou uma consultoria gratuita para algumas empresas através dos meus posts. Eu falo sobre isso no meu Instagram, @PalomaCorreaP. E também agora, e aí vou lançar essa, hein? Só no meu Instagram o pessoal tá sabendo, primeira mão. Eu tô criei, na verdade, já um canal no YouTube, e a ideia é a gente compartilhar um conhecimento gratuito, de maneira rápida, assim como acontece ali no TikTok ou no Reels do Instagram. Os cortes. Exato, com os cortes de maneira objetiva, didática, para que a pessoa consiga ver um vídeo ali de 5 minutos, pegue o que precisa ser feito e vá fazer mão na massa. Qual é o nome do caso? Paloma Correia. Paloma Correia. Muito legal. Vamos, vocês aí que estiverem assistindo, querem aprender, conhecer, vivenciar mais ou menos, ter mais experiência desse mundo que é a segurança do trabalho, temos uma profissional excelente aí que está nos ensinando muito hoje. Certo, El? Tem nem o que falar. Eu acho legal quando se compartilha o conhecimento, né? Se compartilha a ideia do canal no início. Ele foi muito para suprir o medo da crítica, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu tinha muito medo de falar na internet profissionalmente e ser criticado, né? Ser cancelado, das ideias de você expressar às vezes uma opinião que tem muita gente que vai vir contrário e às vezes você não quer se expor, né? Principalmente a gente que precisa trabalhar, você não quer ficar negativado, né? Já basta a conta no banco. Então, quando eu pensei nessa condição de você contar a sua história, você vai ser criticada por quê? É a tua história, é a tua verdade, né? Sim. E não deixa de ser conhecimento compartilhado. Então, a gente até ensaia várias vezes aí, vamos fazer uns artigos, vamos fazer isso, aquilo. Tá faltando tempo, né? Falta tempo para poder escrever sobre tudo que a gente faz. Ainda bem que a gente tem a Zoraide, a Dirce, o Andrei ali, que acabam ajudando a gente Muito nessa obrigado. construção. Excelente equipe, inclusive. Mas, cara, assim, ó, pra gente finalizar, né? A gente já bateu um bom papo. Como que, eu sei que tu ainda tá nova né? Tu tem uma experiência bacana, mas ainda tá nova na sua jornada, na sua carreira. Mas como que a Paloma gostaria de ser lembrada por onde ela passar? Por uma pessoa que tenha apoiado outras pessoas no seu desenvolvimento. Eu gosto de desenvolver pessoas, apesar de ser um grande desafio, é um desafio que me dá muito prazer, e por isso que eu estou migrando para o canal, para que eu possa ajudar cada vez mais pessoas através do pouco que eu sei e conhecer e aprender também com essas pessoas. Então, acho que toda vez que a gente compartilha um pouquinho de conhecimento, a gente acaba ganhando também e vai levando. A pessoa leva um pouco de você e você leva um pouco daquela pessoa. Então, eu gosto de desenvolver pessoas, eu falo que é minha paixão na vida, e se as pessoas puderem se lembrar de mim por eu ter apoiado nesse processo de desenvolvimento, para mim já valeu tudo. Show. E existe um ponto que todas as vezes que você quer compartilhar algo
com alguém, existe um esforço que a gente faz para aprender e para aperfeiçoar aquilo antes de compartilhar, né? Você acaba estudando, acaba aprendendo. As opiniões de retorno, às vezes, elas ajudam você a aprender bem mais. É uma pena que, às vezes, a crítica negativa, ela inibe tanto profissional. A gente já recebeu muita gente, tem muita gente que não vem porque acha que é difícil falar, que tem essa timidez de expor, né, o conhecimento, a história, mas é assim, tem que começar. Sim. Ninguém que tem sucesso não começou fazendo errado. Exatamente. E não começou pequeno. Exato. Né? Se não começa, um dia não vai se tornar grande. Paloma, eu gostaria de te agradecer. Obrigada. Eu fiquei muito feliz hoje, eu não conhecia você. Você ensinou bastante. Eu também não, tá? Quero... Só virtualmente. Só virtual, que a gente estava na pandemia, quando a gente trabalhou juntos. Mas meus sinceros agradecimentos e quero dizer assim, meus parabéns. Você é uma pessoa que se comunica bem, você conhece do que está falando, você transmite isso com muita facilidade. E siga firme nesse teu propósito, nesse teu projeto, nessa tua ideia de ir para a internet, para as redes sociais, compartilhar conteúdo. E isso você faz muito bem. Obrigada. Então, do meu fundo do coração, muito obrigado. Quer um lenço? Hoje foi um divã, não foi um podcast. Hoje foi. Foi legal. Não, mas eu que agradeço o teu esforço de estar aqui, né? A gente sempre revela o cachê da pessoa no final e não é nada. A gente sempre diz que é só água e o teu esforço de estar aqui. Mas eu acho bacana o posicionamento, né? Eu acho legal quando eu vejo as pessoas de determinadas áreas, seja qual for a área, a pessoa se esforçar em ir lá e falar sobre aquilo. De alguma forma, nem que seja, às vezes, uma única pessoa que tu inspirar com aquilo e se incentivar com aquilo, acho que tá alcançando o propósito daquilo que você está fazendo. E como o Taylan falou, não desanima. Às vezes a gente recebe, de fato, crítica. Mas seu canal não cresce, é pequeno. Eu acho que o que importa é o propósito dele e não a quantidade que ele vai alcançar, até porque são nichos específicos. Sim. As pessoas costumam olhar para as coisas que a gente está fazendo e falar, pô, não cresce, né? É pequeno o canal, tem pouco inscrito, pouco seguidor, não sei o quê. Mas as pessoas, quando vêm, falam, o que elas recebem de feedbacks, o que a gente recebe, se for 3, 10, 20... Teve situação que a gente recebeu mais de 100 comentários e mensagens. Isso, pô, você pensa, que legal que a gente está fazendo. Então, tá atingindo o objetivo. O objetivo não é ser famoso, é levar conhecimento. Né? Então, muito obrigado pela tua presença. Papo muito agradável, assim como outros ali que eu já vi que tu conversou. Espero que tu vá em mais e que o conhecimento que você publicar, escrever, alcance pessoas e que cause impacto. Muito obrigado. Eu que super agradeço a vocês a oportunidade, e aí falo até para as outras pessoas que não querem vir, seja autêntico e só venha, gente, não fica pensando muito não, é tranquilo, e é a voz, né, é um canal que está te dando a voz para você falar e para você se expressar e demonstrar quem é você para o mundo. Está ali registrado, seus filhos vão ver. E qual o legado, qual a marca que você quer deixar no mundo? Então, assim, agradeço muito por estar aqui, porque essa é a marca que eu quero deixar no mundo. Legal. Show de bola. Obrigado. Para você que ficou até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio do podcast Logística Fora da Caixa. Valeu.